Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Adriele e essa daqui vai ser a aula 4 do nosso quadrinho Bastidor em Ponto Cruz do Simba. Então já tivemos 3 aulas. Se você perdeu, tem um link aqui embaixo com a playlist com todas as aulas que já foram ao ar. E hoje então vai ser a aula 4. A gente vai continuar aqui a borda, né, que a gente tá fazendo do desenho do Simba. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, se você perdeu, quiser, né, acompanhar a partir daqui, mas depois você consegue assistir todas as aulas que já estão disponíveis e as próximas também que vão estar nessa playlist, tá certo? Então, só lembrando, lá no vídeo 1 eu te falei sobre os materiais básicos ali para fazer o ponto cruz e te falei todos os materiais que a gente vai precisar para fazer esse projetinho aqui, esse quadrinho. E tô te ensinando ali desde do primeiro pontinho, né, como que você faz todos os pontinhos ali para abordar esse desenho, tá certo? Então, vou mudar aqui a câmera. Ah, antes da gente começar, já não esquece de deixar o seu like, comentar o que você tá achando, se você tá ficando com alguma dúvida, que outro desenho você gostaria de aprender a fazer. Pode ser também outros tipos de artes manuais, por exemplo, no crochê, que a gente tem muito aqui no canal, mas também outras artes manuais que eu quero trazer aqui pra vocês. O que você gostaria de ver, tá certo? Não esquece de compartilhar esse vídeo também com pessoas que você acha que vão gostar, compartilhe o canal e também se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para você sempre ficar por dentro e não perder nada, tá bom? Então bora lá, já vou começar aqui mudando. Esse daqui, então, é o quadrinho que a gente tá fazendo, tá? Então, a gente parou aqui, tá? Estamos fazendo aqui o contorno, né, do Simba, porque o nosso desenho, deixa eu pegar aqui, é esse aqui, ó, tá? Então, ele tem 3 cores, mas já expliquei pra vocês que não vão ser essas cores, vai ser um tom mais, puxado pro laranjado ali, um tom mais, né, que é mais fiel ali ao filme. Então a gente vai fazer toda essa parte marrom mais escuro aqui e depois a gente vai para a parte de dentro para fazer aqui a parte mais clara e essa sombra que tem no rostinho e aqui no corpo dele, tá certo? Então bora lá continuar de onde a gente parou na última aula. Então vou aproximar mais aqui a minha câmera, que é para vocês conseguirem ver bem de pertinho o que eu tô fazendo. Então, a gente parou aqui, ó, nessa carreirinha aqui, no último vídeo, a gente fechou esse xizinho aqui, ó, que tá pronto, de cima para baixo, que é onde tá saindo aqui o meu fio. Então, a gente vai agora pra carreira de baixo, que são esses 2 quadradinhos. Não tem nenhum quadradinho na direita, então não preciso deixar nada pronto, por enquanto. Então, se o meu fio tá aqui, ó, próximo quadradinho é esse de baixo. Se ele tá aqui na parte de cima desse quadradinho, eu vou fazer o xizinho de baixo para cima. Então, sempre na diagonal para poder fazer aqui, ó, o tracinho, o primeiro tracinho do X. E volto, então, aqui no buraquinho, logo em cima dele, o buraquinho logo acima. De novo, faria aqui de baixo para cima, mas para cima não tem mais o que fazer, a minha próxima carreira é para baixo. Então, sempre que você chega no último ponto e você deveria fazer essa diagonal de baixo para cima, você entra aqui no buraquinho de baixo, mas você vai pro buraquinho mais abaixo dele, porque a próxima carreira tá aqui embaixo, tá? Agora a gente tem um quadradinho na esquerda e 2 quadradinhos na direita. Tanto faz também o lado que eu vou fazer, tá? Se eu for para a esquerda, ele vai ficar pronto. Se eu for para a direita, esses 2 vão ficar prontos, tá? Então, vou aqui para minha esquerda, onde tem um só. Então, agora ele tá aqui na parte de baixo do quadradinho. Vou fazer a diagonal, então, lá em cima. Então, entro aqui em cima e saio no buraquinho de baixo. Agora eu entro aqui, agora voltando, tá? Porque cheguei aqui do lado de cá, agora eu tenho que voltar da esquerda para a direita. Então, ele vai ficar pronto, então eu faço aqui de cima para baixo. Então, saio aqui no quadradinho de baixo, no buraquinho de baixo. Agora, o quadradinho do meio. Então, mesma coisa, se eu tô com o fio aqui embaixo, eu vou entrar aqui em cima, na diagonal, e vou voltar pelo buraquinho de baixo. Deixa eu ver se tá tudo... Ó, não tá. Eu ia falar, eu senti um fio aqui atrás. Fez um nozinho aqui, então deixa eu desmanchar ele.
Nossa, pior que foi bem mais pra cima. Vou ter que voltar puxando todos os fios, tá vendo? Por isso que é bom, eu sempre falo pra vocês, né? É bom sempre olhar o avesso pra ver se não ficou nada pra trás. Ó, olha onde tá o nó. Tá aqui em cima, ó. Vou ter que arrumar tudo isso, ou eu deixo assim. Eu tô achando que eu vou deixar assim pra não dar problema pra cá. Porque ele não vai desmanchar mesmo, e aí vai ficar escondido. Se não fosse ficar escondido, eu ia tentar desmanchar e refazer tudo isso daqui, mas como vai ficar escondido, agora eu vou deixar assim. Então, vamos lá, continuando, né? Fazer o que acontece. Então, agora esse quadradinho aqui, que é o último, vou lá na parte de cima. E volto aqui na parte de baixo. Aqui onde tá o meu fio, deveria ter quadradinho, mas não tem. Ó, o primeiro quadradinho da carreira de baixo começa aqui. Então, eu vou voltar também e deixar esse quadradinho aqui da direita pronto. Então, tô embaixo, vou lá em cima. E volto. Aqui pelo buraquinho de baixo. E aí, só o quadradinho do meio que vai ficar sem fazer, tá? E é por ele que eu vou voltar depois. Então, na hora de voltar fazendo a outra metadinha do X, eu vou passar por ele. Então, agora aqui, carreira de baixo, 3 quadradinhos. Vou entrar, como eu tô com o fio em cima, eu entro aqui no de baixo e saio, opa, aqui no buraquinho de cima. Entro aqui no de baixo e saio aqui no de cima. Entro aqui no de baixo e eu não vou pra cima. Por quê? Porque não tem mais nada pra eu fazer pra cima. É o último quadradinho. Então, eu vou pra baixo pra fazer a carreira de baixo. Então, eu entrei aqui no buraquinho de baixo e saio mais embaixo ainda, tá? Agora, de novo, caí numa carreirinha que tem 3 quadradinhos, um na esquerda e 2 na direita. Vou fazer o da esquerda. Então, entro em cima, volto embaixo. Cheguei aqui do lado esquerdo, acabou. Então, agora eu vou para a direita. Deixo esse quadradinho pronto, então entro em cima, volto embaixo. Entro aqui em cima, volto embaixo. Entro aqui no de cima e volto aqui embaixo. Cheguei no final da carreira, mas minha próxima carreira é antes, é aqui que começa, ó. Então, eu vou deixar esse daqui da direita também pronto. Então, volto agora, entro em cima e saio aqui embaixo, tá? Então, parei aqui, ó. E esse negocinho tá me irritando, gente, eu não vou conseguir deixar assim. Pera aí um pouquinho que eu vou ter que arrumar isso aqui. Eu tô batendo a mão no fio e tô sentindo ele e eu não vou conseguir deixar assim. Se eu conseguir desmanchar, eu vou voltar lá. Eu não vou desmanchar tudo, não. Eu só vou desmanchar o nó e vou voltar lá arrumando os pontinhos. Só deixa eu ver se eu vou conseguir arrumar sem arrebentar o fio. Peraí. Não vi isso antes. Espero que eu acho que eu não vou conseguir desmanchar. E se eu continuar puxando, o meu xizinho vai ficar repuxado lá na frente. Então é melhor eu ignorar. Ai, que tristeza! Vocês sabem que eu não gosto, né, de quando fica coisa errada no meio do caminho. Mas eu não tô conseguindo desmanchar esse nó. E se eu continuar puxando, vai ser pior, eu acho. Se esse avesso fosse ficar aparente, eu ia desmanchar tudo isso daqui. Mesmo que eu tivesse que arrebentar o fio e jogar esse pedaço de fio fora, pro avesso ficar certinho, mas eu vou ter que deixar. Então, eu vou ter que deixar isso daqui, vai ficar escondidinho aqui, depois a gente põe o fundo e vambora. Ai, ai, ai. Bom, então vamos lá, né? Fazer o quê? Acontece mesmo. Então, deixa eu passar aqui de novo a agulha.
Meu fio tá acabando, daqui a pouco eu já vou ter que finalizar e colocar outro. Então, vamos lá. Então, aqui a minha próxima carreira, né, eu deixei... Que meleca! Pois é, ó, e não consegui desmanchar. Então, deixa lá. Aí, aqui, tem 2 quadradinhos. Eu vou da direita para a esquerda, como o meu fio tá em cima, eu vou começar embaixo. Então, eu entro aqui no quadradinho, no buraquinho de baixo, saio no buraquinho de cima. Agora, aqui é o último quadradinho da carreira, vou entrar embaixo, como não tem mais quadradinho para baixo, vou sair aqui embaixo. E aqui, ó, tem um quadradinho para a esquerda e um para a direita. O meu próximo ponto depois deles é aqui, ó, para a esquerda. Para a direita não tem nada, então eu vou deixar esse da direita pronto. Então, vou aqui, ó, da esquerda para a direita, faço de cima para baixo. E agora, fecho o quadradinho, então, da direita para a esquerda, de cima para baixo. E agora o segundo quadradinho. Então, aqui de cima para baixo. E já saí aqui, ó, no cantinho da próxima carreira. Eu também não gosto quando essas coisas acontecem, mas infelizmente, se eu continuar mexendo, eu vou ter que desmanchar tudo isso daqui. Então, como o fundo não vai ficar aparente, eu vou deixar assim. Ai, mas a gente respira fundo, porque dá uma vontade de dar uma surtadinha. Ó, então agora aqui o meu fio tá acabando. Antes que ele fique muito curto e me atrapalhe na hora de finalizar, o que que eu vou fazer? Eu já vou parar aqui e começar com o próximo fio. Então, aqui, ó, o meu fiozinho tá na parte de cima do X, eu vou entrar aqui na parte de baixo e eu sairia na parte de cima, mas como eu vou esconder o fio, eu não preciso voltar com essa agulha. Então, só passo aqui pra trás e agora eu vou esconder. Lembrando que eu vou aqui, ó, sempre pra dentro do desenho, tá? O desenho é assim, ó. Então, eu vou passar aqui pra dentro do desenho e não pra fora, porque se ficar aqui pra fora, ele vai acabar aparecendo esse fio, tá? Então, vou passar aqui na trama do tecido, aonde tem os cisquinhos no mesmo sentido do avesso. Então, 1. 2. 3. Deixa eu virar, porque o ferro... se bem que aí vai ficar ruim pra eu passar. Eu falo, o ferrinho tá batendo na mesa, tá fazendo um barulhão. 4. 5. 6. 7. Tá bom. Então, puxei aqui. Vou cortar. E no último vídeo, né, a gente tinha cortado aqui um pedaço de fio. A gente usou os primeiros 2 fiozinhos, sobraram 4. Então, eu vou pegar mais 2 fiozinhos. Então, vou dividir aqui no meio, 2 e 2. Cuidado para não embolar muito o fio, porque ele pode dar nó. Vou puxando aqui e desenrolando. Pronto. Bom, vocês já estão acostumados agora, né? Pega esses 2 fiozinhos, dobra no meio. Esse daqui eu vou deixar aqui de lado para usar depois. Esse daqui a gente vai dobrar no meio, juntar as pontinhas, que são 2 e 2, então vão ficar 4 pontinhas, porque a gente tá trabalhando com 4 fios. Então, 2 e 2.
Opa. Tá. Vou cortar aqui esse fio, porque ele tá cada pontinha de um tamanho. Passo as 4 pontinhas na agulha. Opa, peraí. Ai, difícil é passar de primeira. As 4 juntas. Ai, quase. Vai. Foi. Aí, passou. Deixa eu ver se passou mesmo. Passou. Então, passei aqui os 4 fiozinhos, puxo essa ponta até perto da argolinha do outro lado. Então, lembrando que aqui vai ficar a argolinha, que a gente vai prender agora no tecido. E a gente vai lá onde a gente parou. Então, eu entrei com a agulha aqui, opa, na parte de baixo do ponto e ia sair com ela aqui na parte de cima. E como eu ia sair com ela aqui, então eu vou entrar com a minha agulha aqui exatamente onde eu deveria voltar. Então, entro aqui, deixo aquela argolinha, não precisa deixar tão pouquinha, tá? Deixa um pouquinho maior, depois a gente puxa mais. Então, entrei no buraquinho de cima, vou sair no buraquinho de baixo. Ó. E agora vou para a esquerda, então fazendo a mesma coisa. Se o meu fio tá aqui na parte de baixo, eu vou entrar lá em cima. E sair na parte de baixo de novo. E tenho aqui o meu primeiro lado do X. Então, reparem que quando a gente tem esse primeiro lado pronto, ele sempre vai ficar ao contrário do último ponto que a gente fez. E agora, então, eu venho aqui, ó, pego essas 2 argolinhas que a gente deixou aqui no comecinho, entro aqui com a agulha exatamente no buraquinho onde meu fio tá saindo, que é embaixo, e volto no buraquinho de cima. Opa, aqui. E agora sim, essa parte de cima ficou com o mesmo desenho do pontinho anterior, tá? E na hora de voltar, a gente ignora esse xizinho, passa por cima dele e continua o resto do bordado. Então, vou continuar aqui indo para a esquerda. Então, reparem que aqui a gente vai até aqui, mas aqui embaixo tem 3 quadradinhos. Então, eu vou só até chegar aqui no quadradinho que tá logo acima e vou descer para já deixar esses 3 quadradinhos prontos. Então, ó, tô aqui com o meu fio na parte de cima. Então, continuo fazendo os pontos igual ao primeiro. Então, entro aqui embaixo. Saio aqui, opa! Saio aqui em cima. Vou até olhar para ver se não prendeu. De novo, entro aqui embaixo. Saio aqui no de cima. Agora aqui, ó, eu quero ir para baixo, para já fazer a carreira de baixo. Então, eu vou entrar aqui embaixo e vou sair lá na carreira de baixo, no buraquinho de baixo. Então, agora eu deixo esses 3 quadradinhos aqui prontos, os 3 xizinhos prontos. Vou segurar um pouquinho mais longinho, gente, porque tá... meu braço tá doendo, assim, muito pertinho. Então, vamos lá. Agora, eu tô aqui com o meu fio na parte de baixo do lado esquerdo. Então, entro aqui na parte de cima. E volto no buraquinho de baixo. Entro no buraquinho de cima. E volto no buraquinho de baixo. Entro na parte de cima. E volto no buraquinho de baixo. Acabei aqui os 3 pontinhos, agora volto deixando eles prontos. Então, entro na parte de cima, só que agora da direita para a esquerda. E saio aqui no de baixo. Entro aqui no de cima. E volto aqui no de baixo.
Agora acabou, é o último quadradinho, então eu vou entrar aqui no buraquinho de cima e vou pra cima, tá? Porque o meu próximo ponto é aqui em cima, não tem mais nada pra baixo. Prontinho. Então, é aonde eu sairia se eu tivesse aqui, ó, feito esse xizinho certinho, de baixo pra cima, tá? É como se esses três aqui de baixo não existissem, por isso que eles estão prontos. Agora eu continuo, então faço o último xizinho, de baixo pra cima. Agora, carreira de cima, 2 quadradinhos, então 2 xizinhos, de cima pra baixo. E aí, o último quadradinho, de cima pra baixo, mas como eu tô indo pra cima, eu vou entrar aqui na parte de cima e vou pra cima. Então, você sempre tem que pôr atenção no último xizinho, no último quadradinho que você vai preencher, no último xizinho que você vai fazer. Aqui, como eu já vou fazer o xizinho de baixo pra cima e eu tô indo para os pontos de cima, tudo bem, vai até o último. Então, ó, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Agora, quando for ao contrário do sentido que você tá indo, você sempre para no último ponto para ver para onde você tem que ir. Por exemplo, eu estou indo para cima, né? Mas agora o meu ponto é de cima para baixo. Opa! De cima para baixo. Pronto. E agora o último quadradinho da carreira, de cima. Não vou para baixo, porque acabou. Então, eu vou de novo para cima, no próximo buraquinho. Saí aqui no meio do caminho, ó. Então, eu tenho um quadradinho na direita e 2 na esquerda. Vou deixar o da direita pronto. Então, tô aqui na parte de cima do quadrado. Vou fazer o xizinho de baixo para cima. E agora volto o resto da carreira. De baixo para cima. O primeiro fica pronto. E volto aqui fazendo os outros dois. De baixo para cima. De baixo para cima. Próxima carreira, de cima para baixo. Quando os quadradinhos estão um em cima do outro, retinhos, não tem muito segredo. De cima para baixo. E aí, de cima, eu continuo indo para cima, porque minha próxima carreira, meu próximo ponto estão aqui em cima. Um pontinho na direita, então eu já vou deixar ele pronto. Então, venho aqui para a direita, de baixo para cima. Cheguei aqui no fim da carreira, agora eu volto, e aí o primeiro já vai ficar pronto. Então, de baixo para cima. E aí, os outros 3 também, de baixo para cima. De baixo para cima. Aqui, eu saí bem no meio de uma carreira maiorzinha. Então, ela tem aqui 6 pontos para a esquerda, os 7 pontos para a esquerda. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desculpa, 8 pontos para a esquerda e 4 pontos para a direita. Então, primeiro eu vou fazer o lado da direita. Então, agora eu tô aqui com o fio na parte de baixo do quadradinho, porque é a carreira de cima que eu vou fazer. Então, eu venho aqui, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima, opa, para baixo, e agora de cima eu vou para baixo, porque eu tenho que deixar esses quadradinhos prontos, né? Então, se eu tenho que voltar para deixar eles prontos, eu não preciso ir para cima, eu tenho mais quadradinhos ainda para fazer nessa carreira. Então, venho aqui para baixo e volto de cima para baixo, aqui deixando esses 4 prontos. Então, 1,
de cima para baixo, 2, saio aqui embaixo. No próximo, entro aqui em cima e saio aqui embaixo. Opa! 3, entro no de cima, saio no de baixo. 4. Eles ficaram prontos, agora eu continuo de cima para baixo. Opa! Não enrosca fio. Aí. Fazendo os outros pontos da carreira. Então, vou indo aqui, ó. Opa! Muita calma nessa hora para não fazer nó aqui no fio. Deixa eu dar uma esticada aqui, porque embolou. Senão vai continuar enroscando. Pronto. Pronto, nada. Peraí que agora aqui também tem um nó. Aí, então, entrei na parte de cima, volto aqui na parte de baixo. Aqui, eu já até poderia ir para a carreira de baixo para ir fazendo isso daqui. Só que eu quero fazer essa parte de cima aqui primeiro, onde tem menos pontos. Então, eu já quero subir, deixar pronto, voltar, né? Deixar pronto, e aí depois eu faço esse restinho aqui. Então, eu vou mais algumas carreiras aqui, ó. Mais alguns pontos, desculpa, até chegar no primeiro pontinho aqui da carreira de cima, ó. Então, vou indo aqui ainda de cima para baixo. Ó, de cima para baixo. Agora, eu cheguei nesse quadradinho aqui, que é o que tá logo abaixo do primeiro da carreira anterior. Então, não vou até aqui no último, eu vou só até aqui. Então, eu já vou subir. Aqui, ó, eu vou entrar aqui na parte de cima e já vou sair aqui em cima também. Ó. Então, agora eu vou fazer toda essa parte aqui, volto deixando eles prontos, igual a gente fez aqui. E na hora que eu voltar aqui, aí sim eu abaixo, eu desço aqui, né, e sigo fazendo esse lado. Aí quando a gente chega aqui, a gente bate e volta, né? Aí a gente volta fechando tudo que tiver aberto, dando a volta todinha aqui no nosso símbolo, tá? Então agora aqui, ó, no meu próximo xizinho, que é o de cima, o meu fiozinho tá na parte de cima, então eu faço de baixo para cima. De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Aí agora eu posso ir até o último ponto, tá? De baixo para cima. Como eu tô indo para cima, então, como eu tô fazendo aqui os pontinhos de baixo para cima, eu vou até o último ponto. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. E agora, cheguei aqui, ó, no último pontinho, meu quadradinho é o de cima, o meu fio tá na parte de baixo dele, porque é esse quadradinho aqui. Então, agora eu faço de cima, é sempre ao contrário, tá? De cima para baixo. De cima para baixo. Aqui eu vou até o último. De cima para baixo. De cima
baixo. Deixa só eu colocar um pano aqui no meu cotovelo, porque eu tô com ele apoiado na mesa e tá doendo pra ficar segurando assim certinho no lugar. Então, de cima pra baixo, 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 e aqui no último quadradinho também de cima pra baixo, porque a gente já vai voltar essa carreira, não tem mais nada pra cima, então eu não vou pra cima. Vou aqui pra baixo e continuo na mesma carreira, só que agora fechando os xizinhos de cima pra baixo. Então, se eu vou continuar na mesma carreira, continuo no mesmo sentido, de cima pra baixo. Até eu chegar na próxima carreira, que é essa de cima aqui, ó. De cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo. E aí, de cima eu vou pra cima, porque eu cheguei aqui na minha próxima carreira, que tá em cima, tá? Agora o meu fio tá na parte de cima do próximo xizinho, né, do próximo quadradinho. Então, eu vou entrar aqui na parte de baixo, na diagonal, e sair no buraquinho de cima. Entro aqui na parte de baixo e saio aqui no de cima. Entro aqui na parte de baixo e saio aqui no buraquinho de cima. Entro aqui na parte de baixo, saio aqui no buraquinho de cima. Entro aqui na parte de baixo, saio aqui no buraquinho de cima. Acabou a minha carreira, vou para a carreira de cima. Então, já tô aqui no lugar certo. Meu próximo quadradinho, eu tô com o fio aqui na parte de baixo, então eu vou fazer de cima para baixo. Então, de cima, então sempre na diagonal, né? Para baixo. De cima, só na hora de voltar que você volta logo no buraquinho de baixo. E de cima eu vou ir para baixo, por quê? Porque eu vou deixar esse quadradinho aqui do canto pronto. Eu não posso ir para cima, porque em cima dele não tem nada. Eu vou ter que voltar aqui onde eu tava, ó. Então, eu vou fazer esse quadradinho aqui do canto. Volto aqui na parte de baixo. E aí, sim, na volta, eu entro na parte de cima e vou para a carreira de cima. Então, pro buraquinho de cima. Próximo quadradinho, meu fio tá na parte de cima, então eu entro aqui na parte de baixo. E volto na parte de cima. Entro na parte de baixo, volto na parte de cima. Aqui onde eu saí, também, ó, não tem quadradinho, tá vendo? Só tem em cima do outro xizinho, então deixa esse xizinho aqui pronto. Então, volto, né, de baixo pra cima. Agora sim, aqui onde eu saí tem xizinho pra fazer. Agora aqui a gente tem 2 xizinhos pra fazer, tá? Um em cima do outro. Eu tô aqui na parte de baixo do meu xizinho, ó. E aí, eu vou entrar com a agulha, então, na parte de cima. E vou pra onde? Pra cima, que é onde tá o próximo quadradinho. Então, vou entrar aqui e já vou sair aqui na parte de cima, ó. Como aqui só tem um quadradinho e eu já saí lá onde eu posso fazer o próximo, eu tenho a opção de fazer aquele quadradinho lá de cima, eu não vou fazer esse daqui, deixar ele pronto e depois ir para cima, porque quando eu já tenho essa segunda opção, eu já faço ela, volto e depois eu faço esse xizinho. Por quê? Se eu deixar esse xizinho aqui pronto, na hora de voltar, eu vou ter que passar o fio de novo por cima dele e fazer outro xizinho. Aí vai ficar 2 xizinhos, então não tem necessidade, tá? Eu sei que eu posso deixar ele branquinho, que depois na hora de voltar eu consigo fazer ele. E eu sei que se eu já sair lá em cima, podendo fazer o próximo xizinho,
eu não faço ele, porque senão na hora de voltar, eu vou voltar com a agulha aqui onde eu tô, com a linha, né? E aí eu vou ter que fazer outro xizinho por cima dele, tá? Então, se eu já sair lá na parte de cima, então qual que eu faço? Esse ou aquele? O próximo. Pula esse daqui, depois você faz ele, tá? Então, vou aqui subir, ó. Vou fazer o próximo xizinho, ele também tá sozinho, então eu vou entrar na parte de cima e continuo indo pra cima. Então, vou aqui no buraquinho de cima. Esse também tá sozinho, mas eu tô com o fio na parte de cima, então entro aqui na parte de baixo, na diagonal e subo. Opa! Aí o próximo, eu tô com o fio na parte de baixo, então entro aqui na parte de cima e subo, porque ele tá sozinho. Aí aqui, ó, eu saio no meio do caminho, tem o xizinho da esquerda e o da direita. Então, pode escolher, mas eu vou deixar pronto o da esquerda. Então, de baixo pra cima. Opa, enroscou. Ó, fiz aqui o da esquerda, agora volto, né, deixando ele pronto, então também de baixo pra cima. E agora o do lado dele também de baixo pra cima. Pronto, fiz mais uma carreira. Só que agora a minha carreira tem 2 quadradinhos. Agora da direita pra esquerda, meu fio tá embaixo, então eu entro em cima, saio embaixo. Entro em cima, como é o último quadradinho, vou pra cima, porque o meu próximo quadradinho tá bem em cima, então não tem por que eu ir pra baixo. Agora, olha o quadradinho que você vai fazer, o fio tá em cima, se o fio tá em cima, você entra embaixo, sempre na diagonal. Saio em cima, entro aqui no de baixo e saio no de cima. Agora, olha lá, eu tenho 3 pontinhos e um em cima do outro. Então, eu não tenho por que descer, tá? Então, agora eu faço na diagonal aqui, entrando na parte de cima. E já vou pro buraquinho de cima. Agora, aqui que ele tá na parte de cima, eu entro aqui no buraquinho de baixo, na diagonal. E saio no buraquinho de cima. E olhando o meu último quadradinho, eu tô com o fio embaixo. Então, eu entro aqui na parte de cima, na diagonal. E agora eu saio aqui embaixo, por quê? Porque eu vou começar a voltar, eu não tenho nada pra fazer lá em cima. Então, faz a diagonal. Em cima, né? E sai embaixo. Aqui faz a diagonal entrando embaixo e já vai pra baixo, porque é onde tá o próximo ponto. Então, sempre faz a diagonal, mas vem onde tá o seu próximo ponto. Você não acha mais rápido bordar fora do bastidor? Sim, Nanda. É muito mais rápido bordar fora do bastidor, mas para deixar no quadrinho, eu prefiro já deixar o tecido no bastidor retinho. Eu acho que para colocar depois, ele nunca fica totalmente centralizado. E o xizinho fica mais retinho, porque o pano fica mais esticadinho. Mas sem o bastidor é muito mais rápido, porque é aquilo que você já pega, já do jeito que você coloca a agulha, você já passa ela pra frente, né? E só puxa uma vez. Aqui não, você passa pra trás e aí depois você passa pra frente. Mas é que como aqui eu tô ensinando e tudo mais, então eu prefiro ir fazendo assim devagarzinho. Mas qualquer dia a gente pode fazer um desenho fora do bastidor, porque aí eu mostro como que faz já entrando e saindo de uma vez só do tecido. Mas sim, no bastidor demora muito mais. E aqui eu tô bem repetitiva, mas é porque como tem muito detalhezinho, é pra, sabe, pra fixar mesmo na cabeça do pessoal. Ó, cheguei aqui no último ponto, então entro na parte de baixo e continuo indo pra baixo, que é a próxima carreira. Agora aqui eu entro na parte de cima, saio na parte de baixo. Entro na parte de cima,
saio na parte de baixo. Agora aqui na próxima carreira, que eu tô aqui em cima, eu vou sair aqui embaixo e já vou pro de baixo, porque o pontinho da esquerda já tá pronto. Saio aqui. Agora é um pontinho em cima do outro, então eu só vou indo pra baixo. Então aqui, ó, de cima pra baixo. Aqui de baixo eu vou pra baixo. E aí aqui o próximo de cima pra baixo. E olha o que eu falei, a gente vai sair aqui, ó, na parte de cima daquele quadradinho, daquele xizinho que eu falei que a gente tinha que pular. Se a gente já tivesse feito, ó, não tem pra onde ir, a gente teria que fazer ele de novo. Então, é por isso que eu falei pra não fazer ele aquela hora. Então, tô aqui na parte de cima dele, vou entrar aqui na parte de baixo, como eu já tenho que deixar ele pronto, eu vou voltar nele mesmo, então é aqui a parte de cima. E agora sim eu faço a outra metade indo pra próxima carreira. Então, eu entro na parte de baixo e vou pra baixo. Que também é um X sozinho, ó. Mas entro aqui na diagonal, que é em cima. E saio aqui embaixo. Opa! Não enrosca não, fio. Agora, você sempre tem que ir olhando qual é o próximo xizinho que você tem que fazer, ó. Então, o da direita já tá pronto, eu vou fazer o da esquerda. De baixo, eu vou pra carreira de baixo. Agora, o da esquerda tá pronto, eu tenho que fazer os dois da direita. Então, eu entro aqui em cima, volto aqui embaixo. Entro aqui no de cima, volto aqui, cadê? No de baixo. Entro aqui, agora a carreira de baixo, né? Como eu tô com o fio em cima, eu vou fazendo de baixo pra cima. Então, é sempre entrar com a sua agulha na diagonal e na hora de voltar, voltar logo em cima ou embaixo, né? Dependendo daí pra onde que é o próximo quadradinho. Embaixo, em cima, aí aqui é o último xizinho, então eu vou entrar embaixo e já vou para a carreira de baixo. E agora sigo aqui para a direita, porque para a esquerda já tá tudo pronto. Então, de cima para baixo, de cima pra baixo. Nossa, a minha mão tá pegando naquele nozinho, tá me dando ciricutico. Pra baixo. De cima pra baixo. Terminei essa carreira, agora a próxima carreira. Deixa eu ver se não tem nada errado. Agora a próxima carreira, o meu fio tá em cima, então eu vou fazer ela todinha até o final, de baixo pra cima. Então, entro embaixo, sempre na diagonal. Pra cima. De baixo para cima, de baixo para cima. Lembrando sempre que se você passar a agulha aqui para trás, ó, eu tô indo de baixo para cima, e na hora aqui que você não conseguir voltar, olha aqui atrás, ó. Tô indo para cima, o que eu tenho que fazer? Entrar no buraquinho que tá logo em cima da minha agulha. Então, se ela tá saindo aqui, eu vou no buraquinho de cima e volto. Tá? Não tem problema algum você olhar o avesso. Com o tempo você vai se acostumando. De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima e cheguei no último xizinho. E a minha próxima carreira é embaixo, então eu vou entrar aqui embaixo e vou para baixo, tá? Porque não tem mais nada lá para cima. Então, saio aqui, ó, na parte de baixo.
E é o último xizinho da carreira que a gente estava fazendo aqui, ó. Então, a gente tá aqui na parte de baixo, entra em cima e sai embaixo. Olha lá, ó, ficou certinho o desenho, igualzinho os outros, tá? Agora a carreira de baixo, então de baixo para cima, sempre na diagonal. Nunca esquece de olhar isso. Aí aqui eu tenho 2 quadradinhos para deixar prontos do lado direito, ó, porque a minha próxima carreira já era aqui, então eu vou ter que ir e voltar para cá. Então, de baixo para cima, de baixo para cima. E agora eu volto de baixo para cima. E aqui, ó, como a minha próxima carreira já é embaixo, eu já vou fazer esse xizinho indo para baixo. Então, eu entro aqui embaixo e já saio aqui na próxima carreira, no próximo buraquinho que fica logo embaixo. Meu fio tá na parte de baixo do quadradinho, então entro aqui em cima, saio aqui embaixo. Entro aqui em cima, saio aqui embaixo. Opa! Entro aqui em cima, saio aqui embaixo. Próxima carreira, de baixo para cima. Então, 3 quadradinhos também. De baixo para cima. Aqui eu já deveria descer, porque a minha próxima carreira já é aqui. Então, eu vou deixar esse quadradinho da direita pronto. Então, continuo indo aqui para cima. De baixo para cima. E agora volto, então é um quadradinho só, então a minha próxima carreira tá embaixo, então eu já vou aqui pro buraquinho de baixo. Que é esse aqui. Agora, de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Cheguei na próxima carreira, de baixo para cima. Aqui eu já deveria descer, porque é onde tá a minha próxima carreira, mas tem um quadradinho sozinho aqui no canto, então faço ele. Continuo aqui de baixo para cima. E aí, como é um quadradinho só, eu já fecho ele indo para a próxima carreira, que é onde tá o meu próximo ponto. Aí, então, eu vou aqui na parte de baixo. Agora, faço aqui um quadradinho de cima para baixo. Um xizinho, desculpa. Mais um de cima para baixo. E aí, aqui na carreira de baixo, eu tenho a opção de ir ou para a direita ou para a esquerda. Eu vou para a esquerda, porque para cá depois não tem mais nada, eu vou seguir para lá. Desculpa, eu vou para a direita, porque depois aqui na direita não tem mais nada, então eu vou seguir para a esquerda. Então, faço esse da direita, de baixo para cima, finalizo ele, voltando de baixo para cima, e faço o segundo ponto de baixo para baixo, porque minha próxima carreira é embaixo. Então, eu só vou descer. E aí, aqui eu tenho um quadradinho na direita e outros 2 na esquerda. Então, eu vou fazer o da direita, de cima para baixo. E agora volto, fechando ele também de cima para baixo. Faço os outros 2, de cima para baixo, mais um. De cima para baixo. E agora eu vou voltar só esse último xizinho aqui. Então, só o do meio vai ficar sem fazer. Por quê? Porque aqui, ó, tem um pontinho. Ou eu posso fazer aqui o de baixo, deixar esse aqui do cantinho pronto e ir pro outro lado. Mas eu já vou deixar esse daqui mesmo pronto, ó. Então, subo aqui no pontinho da direita e desço na parte de baixo. E aí, ó, só o pontinho da esquerda ficou pronto, que é o que a gente... Desculpa, o pontinho do meio ficou sem fazer, porque é o que a gente vai usar depois para passar por aqui.
Faço agora esses 3 aqui de baixo, então de baixo pra cima. E agora eu vou começar a subir essa patinha. Então, de baixo pra cima. Ó, cheguei aqui, tem um ponto pra direita e um pra esquerda. Vou fazer o da direita porque depois as minhas carreiras vão pra esquerda. Então, faço da direita, sempre na diagonal. De cima pra baixo. E aqui, como eu tenho que ir pra cima, eu entro aqui em cima e já saio no de cima. Mesma coisa, tenho o da direita e o da esquerda, tanto faz, mas vou fazer o da esquerda. De baixo pra cima e volto o resto da carreira também de baixo pra cima. De baixo pra cima. Outros 2 xizinhos, então agora de cima pra baixo. E esse daqui da esquerda eu vou ter que deixar pronto, porque depois aqui, ó, é um quadradinho só em cima desse que eu acabei de fazer. Então, já faço aqui de cima pra baixo. E fecho ele voltando, aí sim, de cima eu vou lá pra carreira de cima, que é o próximo xizinho. Ficou assim, ó. Então, os 2 da esquerda aqui ficaram prontos. Depois é só descer reto aqui, então. Então, agora, de baixo pra cima. Aí, aqui, eu tenho pontos aqui pra cima, ou eu vou aqui e desço já pra fazer a última patinha. Eu vou fazer esse pontinho da esquerda aqui e já vou pra cima dele, então eu vou entrar aqui na parte de cima, que é a minha diagonal, e já vou pra cima, que é pra fazer aqueles pontos ali de cima e já deixar eles prontos. Então, essas carreiras aqui, ó, daqui pra cima, eu vou subir e depois já vou descer fechando. E aí, eu venho aqui, ó, e aí eu continuo fazendo o que eu tava fazendo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o próximo quadradinho é esse aqui, de cima. Então, de baixo pra cima. Até o final da carreira. De baixo pra cima. Cheguei aqui no último quadradinho da carreira, eu tô indo pra cima, então de baixo pra cima continua. E agora o próximo de cima pra baixo. Então, a próxima carreira, entro em cima e volto aqui embaixo. Entro no de cima e volto, opa, no de baixo. Entro aqui no de cima, volto, opa, no de baixo. Entro aqui no de cima e agora vou pra cima, que é onde tá a minha próxima carreira. De baixo pra cima. De baixo pra cima. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Agora volto de baixo pra cima até chegar no próximo quadradinho. De baixo pra cima. Então, voltei esses 2 quadradinhos, que é onde tá começando a minha próxima carreira. Então, agora o fio tá embaixo, vou na diagonal, então é de cima pra baixo e de cima pra baixo. Acabei, agora eu vou voltar fechando esses xizinhos. Então, na diagonal ao contrário do que a gente fez. De cima pra baixo. Aí, na diagonal, de cima pra baixo. Vê se você tá fechando o xizinho certo, se você não tá passando de novo por cima do que você já fez, né? No mesmo sentido. Aí, aqui, ó, entro embaixo e vou pra baixo, porque acabou a minha carreira. Meu fio tá acabando.
de cima para baixo. E agora, essa daqui, que foi a primeira carreira que a gente fez aqui em cima, de baixo pra cima. E agora o cachorro começou a latir. De baixo pra cima. De baixo pra cima. E agora o último eu vou para baixo, então de baixo eu vou lá para a carreira de baixo, que acabou. Agora esse xizinho aqui do canto vai ficar pronto, né, porque metade dele já tá feito. Vou para baixo e agora continuo o resto da carreira de cima para baixo, ficou um nozinho ali. Como o meu fio já tá no finzinho, eu vou já parar aqui, ó. De cima eu deveria sair embaixo, né? Mas deixa eu fazer mais um aqui, que aí eu acho que eu já consigo deixar pronto. Aí, ó. Então eu tô fazendo os pontinhos de cima para baixo, tá? Então parei aqui. Vou esconder o meu fio. Então faço aqui por dentro das traminhas do tecido. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá bom. Corto aqui o fio. E agora, o último pedacinho de fio, né, que a gente tava usando. Então, os últimos 2 fiozinhos da meada. Aí, passei. Então, lembrando, puxa aqui a agulha até chegar com essa pontinha lá perto da argolinha. Não muito perto, né? Pra gente ter um espaço aqui de fio pra trabalhar, ó. Minha argolinha tá aqui. Então, volto agora lá no desenho. E eu estava aqui, ó. Opa, aqui. Fazendo os pontos de cima pra baixo. Então, a minha agulha deveria voltar lá de trás, aqui nesse buraquinho. Então, eu vou inserir ela aqui de frente pra trás, nesse buraquinho. E deixa aquela argolinha. Se eu coloquei a agulha na parte de baixo, agora eu volto na parte de cima, ó. Então, minha argolinha tá aqui embaixo e eu voltei no buraquinho de cima. Deixa eu ver se não vai dar nó, pronto. Agora, do outro lado do xizinho, também. Então, na diagonal, entro na parte de baixo. E volto no buraquinho de cima. E agora já pode puxar com cuidado um pouco mais o fio até essa argolinha ficar pequena aí, do tamanho mais ou menos de um risquinho desses aí do xizinho. Agora eu pego essas 2 argolinhas, então passa a agulha por dentro das 2, insere a agulha lá onde o fio tá saindo, que é em cima, na diagonal da onde tá a argolinha, e volta na parte, no buraquinho de baixo.
Então, ó, esse xizinho ficou pronto, mas depois a gente vai passar por cima dele, porque na verdade a gente não conta ele como um xizinho, tá? E agora, então, aqui o último ponto de cima pra baixo. Prontinho. Carreira de baixo, tem um pontinho na esquerda e um na direita. Já vou fazer aqui o da esquerda, porque os meus próximos pontos estão indo pra... Vou fazer o da direita, porque os meus próximos pontos estão indo pra esquerda. Então, faço aqui, ó, da esquerda, da direita, de baixo pra cima. Ô, tô trocando tudo hoje. De baixo pra cima. Agora, fecho esse xizinho, voltando também de baixo pra cima. Opa. Peraí, aí, pronto. E agora, o outro quadradinho, né, do lado dele, eu vou pra baixo, porque não tem mais quadradinho em cima. Então, mesmo que eu entre aqui na parte de baixo, na diagonal, eu já vou aqui pro buraquinho de baixo dele. Mesma coisa, tenho 2 quadradinhos pra fazer, um na esquerda e um na direita. Já vou deixar o da direita pronto. Então, de cima pra baixo. E agora volto deixando ele pronto também de cima para baixo, sempre na mesma direção. E o logo do lado dele também de cima para baixo. Ah, eu sabia que eu tava sentindo um nozinho. Peraí, deixa eu puxar aqui, gente, porque eu não quero que fique igual ao da outra vez. Aí, pronto. Para baixo. Carreira de baixo também, um quadradinho na esquerda, um quadradinho na direita, então vou deixar o xizinho da direita pronto. Então, aqui de baixo para cima. Fecho ele, deixa eu arrumar meu fio. Que enroscou aqui. Pronto. De baixo para cima. E agora, de baixo, eu vou para baixo, porque não tem mais nada para cima. Então, são 3 quadradinhos aqui embaixo, um na direita, 2 na esquerda. Vou deixar o da direita... Vou deixar o da direita pronto. Então, tô aqui, ó, na parte de baixo, então, entro aqui na parte de cima dele. E saio na parte de baixo. Opa, prendeu. Agora volto, entro na parte de cima também e saio aqui na parte de baixo. Os outros 2 agora no mesmo sentido, de cima para baixo. Na verdade, só esse, né? De cima para baixo, porque se agora eu vou para cima, então o último eu não posso ir de cima para baixo. Eu tenho que ir aqui em cima e continuar indo para cima. Então, já na próxima carreira eu vou aqui para cima. Tem um quadradinho na direita e 2 na esquerda. Vou fazer o da direita, porque depois os meus pontos seguem para a esquerda. Então, de baixo para cima. De baixo para cima. E sigo aqui o resto da carreira de baixo para cima. Na carreira de cima eu tenho um quadradinho na esquerda e na direita. Aqui tanto faz, porque em cima também tá na mesma posição. Então, eu vou fazer aqui o da direita, de cima para baixo. Fecho ele, então também de cima para baixo. E agora, de cima, eu vou para cima, que é onde tá... Ai, que susto, o papel caiu ali. Onde tá a minha próxima carreira, que é em cima.
Se o meu fio tá em cima, eu começo embaixo. Então, de baixo pra cima. De baixo pra cima. Aí, aqui onde eu saí, olha a carreira de cima, um quadradinho na direita, 2 na esquerda. Já vou fazer aqui o da direita, de cima pra baixo. Lembra sempre de olhar se a diagonal tá certa, para fazer o xizinho. E voltando aqui também de cima para baixo, já deixo ele pronto e faço o resto da carreira. Então, de cima para baixo. E no último pontinho, entro em cima e vou para a carreira de cima, então no buraquinho de cima também. Aqui tá certo, não preciso deixar nada pronto, então já faço aqui de baixo para cima até o final. Opa! De baixo para cima, de baixo, opa! Para cima. Acabou a carreira, então carreira de cima, tem um quadradinho na direita, 2 na esquerda, mesma coisa. Então, faço da direita, de cima para baixo, já deixo ele pronto, então volto também de cima para baixo, fazendo a outra metade. E continuo até o fim da carreira, de cima para baixo. Com a exceção do último, que eu vou entrar aqui na parte de cima e sair na carreira de cima, então no buraquinho de cima. Já tô no primeiro ponto e agora sigo para a direita, então de baixo para cima, 4 vezes. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. E agora na carreira de cima, opa, esqueci de falar, né? Já tá aqui no primeiro quadradinho, porque a gente vai da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, de cima para baixo, de cima para baixo. E o último, como a minha próxima carreira é em cima, entro no buraquinho de cima e saio lá na carreira, no buraquinho de cima ainda. Então, agora é minha última carreira, porque depois dela eu já vou voltar, tá? Então, de baixo para cima, 3 quadradinhos, 3 xizinhos. 1. De baixo para cima. 2. E o último, de baixo para cima. 3. Como eu vou continuar na mesma carreira, ainda continuo fazendo de baixo para cima. Só que eu vou voltar agora, então agora é da direita para a esquerda. De baixo, opa! Enroscando aqui na minha tesoura. E agora a gente tem que lembrar de sempre prestar atenção no último quadradinho, porque eu tô fazendo aqui os meus pontos de baixo para cima, mas agora eu tô indo para baixo. Então, o último ponto eu tenho sempre que ir para baixo, independente se ele começa embaixo ou em cima. Então, entrei embaixo, vou ainda sair mais para baixo dele. Agora, a próxima, eu só vou fechando os xizinhos que já estão prontos. Então, vou fazendo a diagonal ao contrário da diagonal que já tá pronta. Então, entro aqui na diagonal de cima para baixo. E aí, cada carreira fica ao contrário, de cima para baixo, de baixo para cima. De cima para baixo, aí a próxima carreira, de baixo para cima. Só lembrando de prestar atenção no último pontinho. Para não ir para o lado errado. Então, de baixo para cima. De baixo para cima. O último pontinho eu nunca vou para cima, porque eu tô descendo.
ponto de baixo, eu vou mais para baixo. Agora ao contrário, de cima para baixo. De cima para baixo. E agora a próxima carreira, de baixo para cima. Então, agora é só voltar, fechando todos esses pontinhos. Então, aonde já tem xizinho pronto, ignora, não precisa fazer, que foram os xizinhos que a gente já foi deixando pronto. E a gente não deixou de fazer nenhum, então é só ir voltando. Agora sim a gente pode voltar todo o caminho. Então a gente vai fazer as patinhas, aqui onde já tá pronto a gente não precisa mais fazer nada, só volta onde tem aqui os xizinhos, as metades dos xizinhos até chegar de volta aqui onde a gente começou, tá? Então, deixa eu ver onde eu tô aqui. Isso. De cima pra baixo. Agora é rápido, é verdade, Nanda. Eu só tô fazendo mais devagarzinho mesmo, porque pra quem ainda não sabe, né? Pra ir entendendo aos pouquinhos, mas é aquele negócio, né? Fazendo que a gente vai pegando ali o jeito e entendendo pra onde a gente tem que fazer o desenho. É igual você falou, né? A pessoa que te ensinou te deu a agulha, a linha e falou, faz um X. É isso, é olhar para o tecido e pensar que você tem que fazer o xizinho. Aí eu já falei todas as diquinhas, né, de quando tem ponto para os dois lados, o que você faz. Na frente que você tem que olhar certinho se você tá entrando na diagonal, para voltar fazendo essa metadinha. Atrás sempre fazer retinho, então na hora de voltar aqui, ó, sempre voltar, né, ou em cima ou no de baixo. Opa, ó, tá vendo? Eu já voltei errado aqui. Em vez de eu voltar embaixo, eu tinha que voltar em cima, mas tudo bem. Eu vou voltar com a minha agulha aqui. Aí, pronto, eu volto lá no de cima. Deu certo. Mas, ó, não é fácil ficar segurando, viu? Dá uma vontade de sair fazendo rapidinho. Eu ia te perguntar isso, se tinha alguma coisa que você fazia diferente. Ah, então tá bom. Se a gente faz igual, então não tô errada. É aquilo que eu falei, né, gente? Eu tô ensinando o jeito que eu faço, né? Tudo que eu fui aprendendo aí durante esses anos. Ó, aqui já tem os pontos prontos na parte de cima, então não precisa se preocupar com eles. Aqui é o xizinho que a gente fez na hora de prender o fio, então vou passar por cima dele. Só os fios, como eu falei ontem, eu uso dois. Uhum. No começo, quando eu aprendi, também eu usava dois. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que para deixar o desenho mais cheinho, se eu quisesse, eu colocava mais fios. Aí eu fui experimentando. Agora eu vou descendo aqui, porque é um ponto em cima do outro, ou embaixo do outro, né? Então, só vou para baixo, fechando os xizinhos. Mas é como eu falei, é só olhar e prestar atenção aonde está o próximo xizinho. Então, entra, fecha o seu xizinho, sai ali em cima ou embaixo, né, daquele ponto que você entrou, mas sempre prestando atenção aonde está o próximo X que você tem que fazer, para você saber também onde você tem que voltar com a agulha, se é para cima ou se é para baixo. Mas daí para frente agora não tem mais segredo. É só seguir fechando todos os xizinhos.
Eu não uso bastidor, mesmo quando eu coloco o bastidor depois, bordo fora, acho mais rápido. Não, com certeza, é muito mais rápido. Não, eu nunca tinha usado bastidor também. Eu só comecei a usar bastidor. Na verdade, eu comprei o bastidor para fazer o quadrinho. Agora, o bastidor para bordar em si, toalha, essas coisas assim, eu nunca usei. Eu nunca bordei desse. Eu aprendi a bordar no bastidor depois de já saber bordar muito as outras coisas, né? Toalha, enfim. Eu falo toalha porque toalha é o mais comum, né? Mas no quadrinho eu percebi que o desenho fica mais perfeitinho quando você faz no bastidor. O X fica mais retinho. Eu acho que fica mais bonito sim, dá uma diferencinha. Mas realmente é mais demorado, porque é aquilo que eu falei, né? Não é aquele negócio que você pega e coloca, tira e puxa, coloca, tira e puxa. Não, aqui tem que ir do lado e do outro. Aí volta, aí vai. Então é mais demorado mesmo. Mas é isso. Agora, quando eu vou fazer aqueles desenhos gigantes, assim, que eu falo que eu gosto de fazer só pra pintar, só pra distrair, eu falo pintar porque pra mim é como se eu estivesse pintando um desenho. Aí eu faço sem o bastidor também, com certeza. É aquilo que eu falei, eu só uso o bastidor, assim, quando eu já vou deixar o paninho no bastidor pra fazer o quadrinho. Se for outra coisa que não vai ficar no bastidor, eu não uso bastidor. Opa, enroscou. Por exemplo, o último desenho que eu fiz bem grandão foi um corgi todo colorido, enorme. E eu não usei bastidor de jeito nenhum. Eu fiz ali pra distrair mesmo, porque eu gosto. Que nem eu falei, eu gosto de desenho bem colorido, né? Então... Depois, a hora que eu finalizar aqui, eu mostro pra vocês. Ó, cheguei aqui no último pontinho, porque os pontinhos da direita já estão prontos, então vou pra carreira de baixo e continuo. Você faz bem rápido mesmo no bastidor, eu me atrapalho. Nossa, obrigada. Eu achava que eu fazia... É bom, é aquilo, eu tento fazer rápido, né? Aqui, como eu tô voltando só, é mais rapidinho. Uma coisa que eu tenho facilidade, que eu sinto que eu tenho facilidade, é na hora de voltar a agulha, que eu já consigo achar o buraquinho ali quase que de primeira, sabe? Eu não preciso ficar, sabe, virando assim, procurando. Eu passo e aí eu já volto aqui mais ou menos onde eu tava e já achei o buraquinho. Ó, outro xizinho que a gente deixou pronto aqui, porque eu coloquei outro fio. Então, vou passar por cima dele.
Ah, só porque eu falei. Aí. Eu falo só porque eu falei, não achei mais o buraquinho. E sempre, na hora de voltar, tá, gente? Sempre faz tudo que tá na mesma carreira pra depois mudar de carreira. Que nem agora eu tô subindo, né? Agora eu vou só subir, mas eu faço tudo que tá na mesma carreira primeiro, pra depois ir pra carreira de cima. Então, olha bem, vê se não tá ficando nada pra trás. Porque ele fica certo, ele sai a agulha certinho no lugar que tem que sair pra fazer o próximo ponto. Nozinho, nozinho. Isso que me atrapalha, eu furo o pano inteiro e não encontro o buraco. O que você pode fazer é aquilo que eu falei, né? Olhar, você vai pra cima, então você volta e, se eu vou pra cima, entra no buraquinho de cima. Aí aqui, vou pra cima de novo, então entrei embaixo, volta, entra no buraquinho de cima. Só que aí você tem que ficar, né, meio que fazendo um leque com a mão. E volta. Deixa eu colocar mais assim agora. Aí terminou a carreira, vai pra cima. Aí aqui só tem um, então já vou pra cima. Tá. Aí agora tem dois, então faço aqui de baixo pra cima e continuo na mesma carreira, de baixo pra cima. Aí vou pra carreira de cima. Então é só você olhar qual é o próximo xizinho, se ele é o único que você tem pra fazer na carreira. Enquanto não terminar a carreira, não vai pra cá, pra próxima, né? Que aqui no caso é a carreira de cima, tá? E sempre toma cuidado. Por exemplo, aqui onde eu tô, ó. Olha só, eu tô olhando aqui na carreira de cima, tem dois pra fazer, um na direita e um na esquerda. Eu tô no meio do caminho, então alguma coisa tá errada. Olha a carreira anterior, tem um xizinho aqui no canto pra fazer, ó. Então eu vou fazer esse do canto e aí sim eu vou sair aqui, ó, do lado direito e agora eu volto fazendo então os próximos dois, tá? Então nunca vai dar errado na hora de voltar. Se dá errado é porque alguma coisa ficou errado pra trás. Você nunca vai sair no meio da carreira, nem nada assim, a não ser que já tenha xizinhos prontos de um lado ou do outro. Pois é, tem que olhar atrás, aí arranco do bastidor e já era. Então, por isso que, assim, pra deixar no quadrinho, eu já gosto de colar antes. Então, o meu aqui, ele já tá totalmente preso, não tem risco dele sair do bastidor. Agora a carreira de cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. E agora de cima pra baixo. Então continua a mesma coisa, cada carreira vai para um sentido, mas sempre lembra de prestar atenção no último no último xizinho da carreira, se você tá indo para o sentido certo. De baixo para cima, agora de cima para baixo. E aí no último, não vou para baixo porque eu tô subindo, então continuo subindo.
pra baixo, de cima pra baixo e o último de cima mais pra cima. Gente, olha, tá vendo? Por isso que eu falei, ó, lembra que eu falei no primeiro vídeo? No segundo, não lembro. Se a gente quisesse fazer só o contorno dele, já ficaria lindinho. Então, olha, se alguém quiser não preencher o meio dele, fazer só o contorno, já fica uma gracinha. Aqui no vídeo esse marrom tá parecendo bem mais escuro, mas ele é um marrom mais com um tom puxado mais pra terra, sabe? É meio alaranjadinho assim. Não sei se... Ó, assim dá pra ver um pouco melhor, mas ainda assim no vídeo tá mais escuro do que ele é de verdade. Opa, enroscou. Bom, meu fio tá acabando. Eu achei que eu ia conseguir terminar toda essa volta aqui, mas eu já vou parar por aqui, porque o ponto cruz realmente é um pouco mais complicado para gravar muito tempo, então a gente já deu aí um bom tempo de vídeo, porque eu sempre falo para vocês, né, gravar não é a mesma coisa que fazer sozinho ali no sofá. Então eu tô aqui, né, com o braço numa posição para poder ficar aqui embaixo da câmera certinho. Então o braço não aguenta muito tempo, mas deu para fazer bastante, a gente já finalizou aqui, né, já voltou bastante. Então, eu vou parar por aqui, ó. Vou inserir a minha agulha aqui onde eu tenho que entrar no próximo ponto. Então, depois, no próximo vídeo, a gente só continua aqui, voltar, né? Que é rapidinho. E aí, já faz esse pedacinho aqui do rosto dele pra já passar pro preenchimento, então, do corpinho dele, com o detalhe da sombra, tá bom? Então, olha lá o que eu falei. Se você quiser fazer só o contorninho, já fica uma gracinha, tá? E lembrando que depois essas canetas aqui que a gente riscou, a gente vai apagar. Na hora que a gente terminar aqui, até agora, né? Ah, não, agora não, porque ainda tem aqui. Mas na hora que a gente terminar aqui, ó, a parte do rostinho dele, eu já posso até mostrar pra vocês. A gente passa o secador, porque aí se vocês quiserem fazer só o contorno, vocês já conseguem até visualizar como que ficaria, tá? E aí se vocês quiserem continuar preenchendo, como aqui, né, no desenho, que é essa parte aqui de dentro dele, aí vocês continuam, tá? Aí a gente vai riscar só essas partes de dentro e depois a gente passa o secador de novo. Mas essa parte de fora aqui já não tem mais porquê, porque a gente já tem o desenho dele e a gente só vai mexer aqui na parte de dentro, tá certo? Então é isso. Eu vou parando por aqui hoje. Deixa eu só trocar aqui. Então espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam entendendo. Não esquece que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que depois eu vou te respondendo. E te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!